Pessoal, exercício 1 aí, letra A, determinar o esboço do gráfico. Como se trata de uma função modular, a gente tem que escrever essa função modular sem o módulo. Para isso, a gente tem que descobrir quando que essa parte de dentro vai ser maior do que zero e quando essa parte de dentro é menor do que zero. Então, eu pego o que está dentro do módulo, que é o 2 menos x, igual a zero. Passo o menos x para lá, fica x igual a 2. Então, como eu encontrei x igual a 2, então eu vou analisar essa função em duas situações. Primeira situação, para x maior do que 2. Já que eu encontrei o 2, eu analiso para x maior do que 2 e depois analiso para x menor do que 2. Tá. Como que a minha função vai ficar escrita para valores de x maiores do que 2? Então, o que eu vou fazer aqui é o seguinte. Eu vou substituir aqui no lugar do x dentro do módulo o valor de x por um valor que é maior do que 2, só para eu descobrir se o que está lá dentro do módulo é positivo ou negativo. Se eu pegar um valor maior do que 2, por exemplo, 3, e colocar lá dentro do módulo, vai ficar assim, 2 menos. Aí no lugar do x eu coloquei 3. Então vai ficar 2 menos 3, que é menos 1. Então eu descobri que o que está lá dentro do módulo é negativo sempre que o x é maior do que 2. Se o que está aqui dentro do módulo é negativo, o que o módulo faz com ele? O módulo de menos 1 é 1, ou seja, troca o sinal. Então, eu vou trocar o sinal disso. O menos x eu vou escrever como mais x e o 2 eu vou escrever como menos 2. E aí a função vai ficar assim, x, 1 menos 2, menos 1. Então, a função é escrita assim se o x é maior do que 2. Aí eu vou vir aqui e vou pensar agora, e se o x for menor do que 2? Como que vai ficar escrita a minha função? Então, aí agora eu vou pegar um valor menor do que 2, 0. E vou colocar o 0 no lugar do x, lá dentro no lugar do x, está aqui. Só que 2 menos 0 é 2. E aí eu descobri que lá dentro os valores são maiores do que 0 quando o x for menor do que 2. Se lá dentro é valor positivo, o módulo simplesmente mantém o sinal. Ou seja, módulo de 2 menos x é igual a 2 menos x. Então, no primeiro momento, troca-se o sinal, no segundo momento, mantém-se o sinal. E aqui vai ficar 1 mais 2 é 3, 3 menos x, a segunda parte. Então, essa função ali ela pode ser escrita da seguinte forma. Ela vai ser escrita como 3 menos x, se x for menor do que 2. E ela vai ser escrita como x menos 1, se x for maior ou igual a 2. Maior ou igual a 2, maior do que 2, né? Se x for maior do que 2 aqui, maior do que 2 por conta desse maior do que 2. O sinal de igual, onde que o sinal de igual vai entrar? Olha só, quando eu usei x maior do que 2, lá dentro deu negativo. Quando eu usei x menor do que 2, lá dentro deu positivo. Então eu vou usar o igual aqui, onde deu positivo, porque o positivo e o zero têm a mesma forma de tratar dentro do módulo. O módulo de 0 é 0, assim como o módulo de um número positivo é igual a ele mesmo. Então, vai ser isso aqui. E aí eu faço o esboço do gráfico. Então, o esboço do gráfico vai ser feito assim. Vou fazer, então, aqui, primeira parte. 3 menos x. Y igual a 3 menos x. Como é uma função de primeiro grau, vou pegar dois valores de x. Como a transição acontece no ponto 2, eu vou pegar o 2. E como aqui é menor ou igual a 2, menor do que 2, eu vou pegar o 1. Se eu colocar, vou pegar 1 não, vou pegar 1, deixa 1. Se eu pegar x igual a 2, se eu colocar 2 aqui no lugar do x, 3 menos 2 é 1. Se eu colocar 1 aqui no lugar do x, 3 menos 1 é 2. Então, os pontos são, quando o x for 2, o y é 1. Então, quando o x for 2, o y é 1. Então, quando o x for 2, o y é 1. Fechado, porque aqui tem o sinal de igual. E quando o x for 1, o y vai ser 2 aqui, o y vai ser 2, Então, estou falando desse ponto aqui, certo? Então, essa reta aqui, vai ser uma reta que vai subir aqui, vai embora para o lado de lá, Ela não vai vir para o lado de cá, porque se eu fizer alguma coisa para o lado de cá, observa que eu estou com valores que são maiores do que x, maiores do que 2. E eu estou trabalhando só para menor ou igual a 2. Então, eu vou apagar essa outra parte. Agora, daqui em diante, do 2 em diante, eu vou usar essa parte aqui, o y igual a x menos 1.
Vou pegar o x igual a 2 e vou pegar um valor de x maior do que 2, vou pegar o 3. Se eu pegar o x igual a 2 e substituir no lugar do x aqui, ó, 2 menos 1 vai dar 1. x2 com y1, coincidentemente, é o mesmo ponto. Ia ser aberto. Ia ser aberto, porque aqui não tem sinal de igual. Mas como já tinha fechado dessa parte aqui, prevalece o fechado. Quando o x for igual a 3, se eu colocar 3 aqui no lugar do x, 3 menos 1, 2. Né? Ou seja, quando o x for 3, o y é 2, que é esse ponto aqui. Está aqui. Ó. Então o gráfico vai subir aqui e vai embora para o lado de lá. Esse é o gráfico da letra A, ó. Beleza? Letra B. Vamos lá. Primeiro aqui, ó. O que é o ln de x? A gente falou sobre isso em sala de aula. O log de x na base e, quando se tem o e na base, pode ser chamado de ln de x. E o gráfico da função logarítmica, a gente viu o seguinte, olha. Toda vez que a gente estiver vendo um log, y é igual a log de x na base a. Se esse a for maior do que 1, a gente viu que a gente tem uma função crescente aqui, ó, passando aqui, sem tocar no eixo y, né? A gente viu isso aí, aqui, ó, sem tocar aqui no eixo y, vem aqui, passa no 1 aqui e vem para cá. Aqui não encostou não, ó, não pode encostar aqui. Então, o ln de x é isso aqui, ó. O gráfico do ln de x é esse aqui, ó. Para qualquer x maior ou igual a zero. Olha só, para qualquer x maior ou igual a zero, que é justamente esse pedaço aqui. Ó. Então, esse aqui é o gráfico do ln de x. Por quê? Por que esse é o gráfico do ln de x? Porque o a, no caso do ln de x aqui, o a vai ser igual a esse aqui, ó, que é o e, que é 2, alguma coisa. Então, ele é maior do que 1. Se a base aqui fosse um valor menor do que 1, o gráfico seria alguma coisa assim, ó, descendo, passando no 1 e indo embora. Então, tudo depende da base. Quando a base é maior do que 1, o gráfico é esse. Quando a base é menor do que 1, o gráfico é esse. E no caso do ln de x, como a base é o e e o e vale 2, alguma coisa, então nós estamos falando dessa parte aqui do gráfico. Ó, né? Então, esse aqui que é o gráfico. Então, eu vou colocar isso aqui, vou tirar o restante aí, ó. Então tá, então a gente tem aqui o gráfico do ln para valores de x maiores do que 0. E aí agora eu vou fazer essa segunda parte que é o y igual a 1 menos 2x aqui para valores de x menores do que 0. Então eu vou usar o x igual a 0 e como é menor do que 0, vou usar o x igual a menos 1. Se eu usar 0 aqui no lugar do x, 2 vezes 0 é 0, 1 menos 0 vai dar 1, ó, y igual a 1. Então, quando o x for 0, o y vai ser igual a 1. Então, é um ponto que está aqui em cima do 1, aberto, porque aqui não tem sinal de igual. Ó. Então, no x igual a 0 vai ser aberto. X igual a menos 1, se eu colocar menos 1 aqui no lugar do x, menos 1 vezes menos 2 é 2. 2 mais 1 é 3, então o y é igual a 3. Ou seja, quando o x for menos 1, o y é igual a 3. Vamos supor que o 3 está aqui em cima, aqui assim. Ó. Então, nós estamos falando desse ponto aqui, ó. Então, a reta, ela vai subir aqui, ó. Ela vai subir aqui, tocar nesse ponto aqui, ó, e ir embora para lá, ó. Então, isso é uma reta, viu, gente? É porque eu estou fazendo a mão na mesa digitalizadora, não está muito bom, não. Então, olha só. O gráfico do ln de x para valores de x após o zero e o gráfico da reta para valores de x menor do que zero. E observe que aqui, como não tem sinal de igual, então aqui tem que começar aberto e o gráfico vai ser isso aí. Ó. Então, é uma curva para o lado de cá, né? E uma reta para o lado de cá. Né? Então, o gráfico vai ter essas duas partes aí.